3, 2, 1, estamos começando a gravação? Podemos. Podemos? Agora sim. Boa tarde para vocês todos, Boa para tarde. todos os presentes. Eu, Nancy, em nome do nosso grupo de trabalho de pesquisa de GTP-SG, damos umas calorosas bem-vindas, umas calorosas boas-vindas e uns calorosos very welcomes para todos os participantes presentes neste nosso novo versão do novembro, falando da temática de ferramentas práticas para a gestão de dados e a importância da tecnologia na jornada ESG. Aproveitamos para, paralelamente, agradecer a todos os presentes, a todos os inscritos, pela confiança e pelo apreço do nosso trabalho. Deixamos com a Adelita, por favor, que vamos apresentar nosso grupo. Obrigada. Boa tarde a todos. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu ia até perguntar para a Ione quantos graus está em Portugal. Aqui estamos em São Paulo com 35. A gente está nos extremos, nos lugares, e todos aqui, né, doando um pouco do seu tempo para essa troca de aprendizado, junto com o Marcelo, junto com o nosso grupo. Vai ser um prazer esses momentos com vocês, como de outras vezes. Tem gente nova que nunca participou, tem outras pessoas que acompanham sempre, e a gente está muito feliz de estar aqui com todos. Bom, falando rapidamente aqui, temos bastante conteúdo, então eu queria apresentar rapidamente o grupo de trabalho e pesquisa ESG, que somos nós 4, nossa fundadora Ione, a Nancy Penidia, que eu perguntei direitinho como pronunciava, para não fazer errado, a Carmen Nascimento e eu, Adelita Veiga, junto com o nosso conselho consultivo, Marcelo Oliveira, Juliana Torres e Luiz Roberto, todos aqui, felizmente, e é com muito prazer que a gente recebe todos vocês. O grupo de trabalho e pesquisa ESG já existe desde abril do ano passado, dentro de várias frentes. Um dos nossos principais propósitos é a troca de aprendizados, nos doarmos e aproveitar de quem se doa também para essa troca com a gente, então somarmos conhecimento, enfim, aumentar o pique, a vontade dos desafios que a gente tem pela frente, né, com toda a questão dos pilares ESG, e temos essa linha, essa frente de workshops que vem acontecendo já desde o início, e agora, mais precisamente, no segundo semestre, a gente teve cerca de 6 workshops, se não me engano, e é com muito prazer que a gente recebe o Marcelo, a Ione está me confirmando que sim. Ainda temos em 9 de dezembro o workshop final do ano, e muita coisa boa vem pela frente o ano que vem. Então, rapidamente, nós temos, então, esse grupo formado, que se empenha muito em fazer o melhor possível para a troca com vocês, e está de braços abertos para receber a todos, e também aprender muito com vocês. Então, vamos aproveitar. Muito obrigada pela presença de todos, e bom workshop para todos nós. E, continuando na sequência da Adelita, vamos apresentar a nosso grande mestre hoje, Marcelo de Oliveira. Ele estará tomando conta de todo o conteúdo, e a gente está muito aflita, porque estamos, praticamente nos vai tomar por surpresa, que tem coisas muito deliciosas e muito ricas. Marcelo Oliveira é Senior Advisor em projetos estratégicos de Business Information, em diversos segmentos e indústrias do mercado, incluindo bens de consumo, automobilística, siderurgia, tecnologia, varejo e educação para empresas globais e familiares. Marcelo es formado en Administración, con MBA en Economía y en ESG, y mestrado en Administración y Formación de Conselheiro de Administración por la FIA. ¡Wow! También actúa como mentor no INSPER y no Programa de Aceleración de Startups da Inovativa Brasil. Es decir, tenemos un grande mestre para nos pasar su información de tecnología y ferramentas prácticas. Ele estará fazendo a apresentação. As perguntas serão bem no final do término da apresentação dele. Estaremos fazendo perguntas pelo chat, tá? Sinta-se à vontade, perguntem tudo o que vocês quiserem perguntar. A gente vai ter, assim que ele terminar, a gente vai ter um QR Code para vocês avaliarem nossa apresentação e nosso trabalho. Teremos mais ou menos um tempo de apresentação dele, de 1 hora, 45 minutos, e teremos um espaço tranquilo para fazer perguntas. Estejam à vontade
E vai que tua, Tafarel, Marcelo, é tua. A Tafarel é um grande nome aqui do Brasil, né? Então, vamos lá, pessoal. Obrigado por todo mundo aqui prestigiando esse evento. Esse já é o terceiro evento do ano. As meninas, assim, de muita responsabilidade, quando eu falar o mestre, mas eu acredito que todo mundo está aqui aprendendo, nessa jornada. A gente fala que quem diz que sabe tudo do SG, não sabe. A gente tem que se confiar, porque é um grande mundo. E essa temática, quando apareceu para mim, quando o grupo colocou para mim falar sobre jornada de tecnologia, eu achei bem interessante, bem desafiador, porque ele é menos abstrato, né? Quando a gente fala de SG, tem muita abstração no mercado, porém, esse tema, a gente tangencia melhor um pouco, né? Quando a gente vai falar de tecnologia e como que a gente usa isso nos nossos projetos, nas nossas iniciativas SD. A apresentação, eu acho que não está em formato tela completa. Você pode só colocar, ok, pode... Perfeito. Ok, pode ir passando, por favor. Aí, para começar aí um breve exercício, eu faço uma pergunta aí, uma pequena pesquisa para entender, vocês podem responder essa pesquisa, para entender um pouco do seu nível de confiança. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco, quando a gente fala em confiança de dados para reporte de iniciativa. Vocês podem, por favor... E onde eu vou pegar a tela aqui rapidinho, só para mostrar o resultado da pesquisa, tá? Que está saindo aqui. Com certeza, Marcelo. Pode começar a transmissão. Então, vocês estão vendo aí, né? Marcelo, inclusive, se for melhor, pode continuar passando a apresentação daí também, não tem problema, tá? Tá bom, sem problema. Então, vamos esperar só mais um pouquinho para a gente ouvi-los. Importante que isso essa pesquisa, essa breve pesquisa, dá um norte da importância da tecnologia e do nível de confiança que a gente está falando em dados. Bom, acho que todo mundo conseguiu responder, né? Então, olhando para essa pergunta muito simples, a gente fala sobre toda a tecnologia, né, que vai ser utilizada para qualquer sistema, para qualquer reporte. A confiança nos dados, ela é basilar para qualquer tipo de iniciativa de compra ou aquisição de um sistema para reporte ou para gestão. Então, a gente viu aqui nessa breve pesquisa que existe uma grande maioria que confia de forma média, ou seja, o nível de confiança não é muito alto. Isso é muito interessante. Por quê? Porque sabemos que o risco, quando a gente fala de gestão de risco, né, que o SG, os dados, eles não estando muito seguros, temos uma boa probabilidade de ser questionado por investidores, pela imprensa, de que a empresa está fazendo greenwash ou social wash, ou blue wash, que é uma nova expressão que está surgindo no mercado. Eu vou deixar a pesquisa, depois eu mando para vocês, e vou pegar aqui mas pode continuar respondendo, tá, pessoal? Só vou pegar aqui a apresentação. Quando estiverem vendo a apresentação, vocês estão vendo aí, né? Ok. Ok. Então, é importante ver essa breve pesquisa, por quê? Porque o que é que nós ouvimos muito no mercado quando a gente fala de reportes, né, do ESG? E entenda o ESG, e vou pegar o ESG e falar de sustentabilidade. Ter dados confiáveis continua sendo um grande desafio para as empresas quando elas vão reportar, quando elas vão levar para o mercado ou se colocar a tua empresa em análise para ter uma oferta de investimento ou para captar investimento. Então, nós temos que a divulgação dos dados é um grande desafio da agenda, né? A coleta de dados e padrões de dados desafiam muito as iniciativas.
E outro ponto, a pesquisa recente, as empresas não sabem se estão indo bem ou mal porque ainda não tem dados comparáveis, elas não conseguem fazer comparativos muito claros, mesmo dentro dela, olhando para a sua história de dados dentro da sua jornada, e os dados inadequados dificultam o progresso das metas ESG no Brasil. Outro ponto, algumas empresas faltam soluções integradas, então a gente está falando de dados e de integração de dados. Grave muito bem essas duas palavras que são muito interessantes nessa nossa jornada hoje aqui. E os investidores, né, no Brasileiro 91, acham que podem ter greenwashing nesses dados. E muitas vezes o greenwashing, ele pode ser proporcional, intencional, que está mais difícil, ou não intencional. O não intencional é justamente olhar para dados, olhar para a consistência de dados, independente do sistema que estão utilizando. E aí, quando perguntamos para alguns investidores, a PwC perguntou, o que é que ele faz investir nessas empresas? Quais são os critérios? E eles falam, bom, eu tenho que ter informações que são auditáveis, eu tenho que olhar para as informações, eu possa, de fato, ter a veracidade que os dados estão de forma adequadas, auditáveis e confiáveis. 70% deles, 70% falam o seguinte, bom, como é que eu garanto que os meus KPIs estejam no mesmo nível de demonstrações financeiras? Embora a gente saiba que tem várias falhas de demonstrações financeiras, como estamos vendo aí recente aqui no Brasil e no mundo, algumas manipulações, porém, eles falam o seguinte, se os dados de ESG vierem com o mesmo critério de demonstrações contábeis financeiras, eu estou muito mais propenso a acreditar nesses dados. E 70% deles falam o seguinte, bom, é relevante e eu quero que os dados não sejam seletivos, ou seja, a empresa, ao nível de transparência, e a gente fala de governança aqui, que é o grande pilar do ESG, a governança da informação, ele tem que ser transparente, confiável e auditável. Por quê? Porque daí eu tenho, como investidor, a segurança de aportar recursos naquela empresa, porque eu sei que não tem minimamente o risco não vai me deixar exposto ao meu capital investido. E aí, diante disso tudo, é uma pergunta, qual sistema escolher? E aqui vai ser bem provocativo, que sistema eu utilizo para escolher, para trazer para a minha organização e colocá-lo como um sistema de gestão adequado para gerir meus dados? E aí, nós temos uma miríade de sistemas no mundo, para diversas aplicações. Então, não existe só uma aplicação de ESG muito específica. E aqui eu trago esse grande quadro, trazendo as aplicações que tem, por exemplo, para sistemas legados e para reportar empresas, você tem vários sistemas, você tem específicos para pequenas e médias empresas, você tem sistemas que vai olhar para a escala, você tem reportes para investidores, você tem sistemas que fazem análise de mercado, tem esse Arabesco, é bem famoso, que fazem análise dos reportes das empresas, você tem sistemas específicos para contabilidade de carbono, e sistemas específicos para atuações climáticas, startups. Então, falar de um sistema é muito difícil, depende muito da sua aplicação. E aqui eu trago outros diversos casos também, diversos sistemas pelo mundo, para portfólio de carbono, análise de risco. Tem um que eu conheci daí de Portugal, inclusive, que é a Sustenia, que eles atendem, eu conheci através da CEO, conversei com eles são bem direcionados para pequenas e médias empresas, então, a depender do seu caso de uso e da sua necessidade, você vai escolher um ou outro sistema. E aí, olha outra opção aqui só no Brasil, separando por temáticas. Nós temos aqui ambiental, para governança corporativa, para a categoria social. Então, nós vemos que, dado o nível de confiança, nós temos, assim, diversas opções de sistemas para ser utilizado. E antes disso tudo, esse outro dado que eu trago, acho que alguém botou aqui uma pergunta, não sei,
Alguém está vendo aí, por favor? Marcelo, Tá. entendo que você está colocando um sinnúmero de frameworks e de ferramentas, mas eu acho até interessante, antes de tudo isso, comentar que a gente precisa de todos eles, dependendo do setor, mas antes de tudo, montar saber dos dados, saber o que a gente precisa, saber das dores da empresa, porque a empresa tem seus impactos. Então, as ferramentas existem, tem um número, mas antes de tudo, a gente precisa fazer a estruturação de tudo isso. Você só me poderia melhorar? Comentar sobre esse assunto, por favor? Sim, na sequência eu vou comentar sobre isso, Nancy, obrigado. Okay, eu quero mostrar para as pessoas as opções que elas têm essa é uma opção gratuita, vocês estão vendo na tela, desse Instituto Louis Bachelier, que é uma cartografia de dados. Então, vocês entram nessa aplicação, depois eu coloco o link aí no chat, onde você tem para diversos temas do seu caso de uso ESG, você vai ter, por exemplo, eu vou falar aqui sobre legal, eu tenho diversas aplicações que ele vai apontando para o caso de uso. Então, esse é um sistema bem interessante para quem tiver curiosidade de conhecer sobre o que cada aplicação faz antes de tomar uma decisão. Então, você traz aqui o perfil, e ele fala que ele faz um assessment de risco. Você pode ver as questões, por exemplo, de SDG, para os desafios globais da ONU. Então, ele tem aqui sistemas que vai olhar para esse tema específico. Então, vocês abrem, conhecem um pouco do que aquela aplicação faz. Então, esse caso, ele fala que é risco climáticos. Então, você tem aqui um grande guia para conhecer as aplicações que tem mais recentes no mundo para cada caso de uso. Então, eu quis trazer esse primeiro overview sobre o volume de sistemas que tem hoje, de startups que oferecem essas possibilidades de você trabalhar com sistemas. E aí, dado essa questão dos sistemas, a pergunta que se faz é o seguinte, bom, antes de escolher os sistemas, pergunta tem que ser feita pelos responsáveis pela área de sustentabilidade ou por um consultor que está indo para a empresa prestar o serviço, quais as necessidades da minha organização? Qual o nível de maturidade de dados da minha organização? Quais funcionalidades e componentes são necessários que esse sistema tenha? E se temos a segurança e privacidade para a divulgação de dados? São pequenas perguntas que podem ser feitas antes mesmo de fazer uma escolha por um sistema específico. E se estiver indo muito rápido, pessoal, vocês podem falar que eu diminuo aqui a minha velocidade. E aí, como é que nós devemos abordar o desafio da gestão ESG? Então, olhando para esse caso ilustrativo, nós temos aqui 4 camadas importantes, fazendo uma analogia para um iceberg, onde a parte de cima aqui é o que a gente vê, é o reporte. Né? E aqui, dando um exemplo aqui da pegada de carbono, das emissões de CO2, eu envolvo pessoas, processos, dados e sistemas. Então, no output, né, quem é o dono da informação, ou seja, quem é a pessoa ou a área que cuida dessa informação, olhando para processo, como que eu calculo esse dado, ou seja, como é que eu pego os dados, calculo esses dados, olhando para os dados específicos, quais são os requerimentos que eu preciso para calcular esses dados, eu tenho informação suficiente, qual dado eu vou usar, qual é a fonte desse dado, e aqui eu falo de API, depois eu falo um pouquinho sobre isso, como é que esses dados se conectam, ou seja, eu tenho os dados, como é que eles se conectam entre os sistemas, eu tenho qualidade dos dados, então eu tenho os dados e eu tenho que perguntar, esses dados de fato são de qualidade e são reportáveis? Com que lógica eu vou construir essa informação? E, por fim, antes da minha publicação, qual o nível de conhecimento que eu tenho para divulgar esses dados para os meus stakeholders. E, por final, eu divulgo. Então, essa jornada é muito importante para entender a importância de ter essas camadas bem dimensionadas e com confiança. E aí, antes de adquirir uma assinatura de qualquer software, é isso que eu estou chamando a atenção, mostrando aquela quantidade de opções e para cada tipo de situação, é fazer a pergunta, do que precisamos hoje? Do que precisaremos daqui a 2 anos? Precisamos de uma solução simples,
ou de relatório, ou um painel, ou um software que já faça tudo. Qual o caso de uso específico? Então, respondendo essas perguntas antes, né, eu falo que isso é um breve assessment, é um breve diagnóstico para se fazer antes de decidir sobre qual ferramenta ou qual solução eu vou comprar para atender as minhas necessidades de gerenciamento das iniciativas ESG. Então, o caso de uso, eu somente preciso para emissões de gases do GHG Protocol, é um caso de uso. Eu preciso de um software que faça avaliação de risco, ou matriz de materialidade, ou tudo que está aqui. Então, a depender do caso, do nível de maturidade de dados e como sua organização está madura em divulgar as iniciativas, terão aplicações específicas, ou terão aplicações que olham para todos esses dados e fazem o reporte dentro da necessidade da empresa. E aí, quais componentes que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma coleta de dados adequada, eu tenho que ter a gestão de dados dentro daquela jornada do iceberg, como é que eu olho para esses dados, como é que eu conecto os dados dentro da organização, como é que eu visualizo esses dados, e como é que eu, diante disso tudo, faço a divulgação. O importante aqui, quando eu falo da coleta de dados e gestão, qual é o grande desafio das empresas? Muitos dados, eles não estão estruturados, e aí você precisa, de fato, entender a origem desse dado, como é que ele circula dentro da empresa, por que áreas, quem faz a gestão, quem é o responsável pelo quê, para depois colocar isso no relatório e divulgar. Em algumas perguntas, em algumas conversas que eu tive com o grupo e outros grupos, todo mundo me pergunta, eu quero fazer a minha divulgação da ESG para o mercado. Eu sempre falo, se preocupe primeiro com a consistência desses dados, antes de pensar em fazer um relatório de sustentabilidade, porque se tiver algum erro de interpretação, um erro de coleta e de gestão, o seu relatório pode passar uma imagem que de fato não é verdadeira. E essa solução tem que ser eficiente, confiável, que traga comparação de desempenho, que engaje as partes interessadas e, principalmente, que tipo de decisão estratégica eu tomo com os dados que eu estou coletando, que eu estou tratando e que eu vou divulgar. Porque não é só simplesmente divulgar. O que é que eu faço com isso? Alguém quer fazer uma pergunta? Estou escutando aí o... Você comentou agora um número de frameworks. Eu entendo que, dependendo também do setor que a gente está, com o setor que a gente está trabalhando, com o tamanho da empresa, também tem muito a ver com a escolha da ferramenta, né? Porque cada setor tem um direcionamento para uma dimensão social, ou para uma dimensão de governança, ou para uma dimensão ambiental. Então, tem muito a ver também o setor dentro do qual a empresa está inserida, ou a instituição, ou a ONG. É isto? Perfeito, uma boa pergunta, Nancy, porque quando me falam sobre ESG de forma genérica, né, abstrata, eu sempre falo como sua empresa está situada na cadeia de valor do negócio. Então, se eu tenho uma empresa que ela tem empresas grandes me solicitando dados ou reportes, vou dar um exemplo prático. Estou num projeto que a empresa está solicitando de outra empresa as emissões de carbono. Só pediram isso. Então, é um caso de uso. Então, dentro desse caso de uso, a empresa não tem agora, no momento, necessidade de fazer um aporte, investimento de um sistema que olhe para todas as dimensões. Não é que ele não tenha que fazer o inventário das iniciativas ESG, mas o que ele precisa é ter uma segurança da informação dos reportes dos gases de efeito estufa. Então, a depender do teu negócio, a depender de como o mercado está demandando, você tem que decidir em que momento você vai investir ou não numa ferramenta completa, ou simplesmente fazer uma ferramenta mais simples, desde que o dado esteja confiável, reportável e auditável. Até porque, Marcelo, eu acho interessante ter essa escolha de uma ferramenta adequada, porque tem muitas empresas, eu continuo batendo a tecla nas pequenas, que elas acham que não tem nada para reportar e que não tem nada de dores e que não tem nada de impactos, quando de fato você verificando, tem sim, e tem como fazer uma aplicação de uma ferramenta com eles. Então, ninguém está omisso todo mundo está fazendo impacto. Quando falamos de impacto socioambiental,
todo mundo, a toda hora estamos fazendo impacto. Está certo? Tá certo, e só aproveitando sobre essa questão do ESG, e aí ainda tem muita confusão sobre essa questão, e eu sempre falo qual os riscos da sua empresa. Está mapeado esses riscos? Como é que e o ESG entra dentro, ele vai entrar na camada de análise de risco da empresa. Então, a análise de risco já são frameworks já antigos, existe a ISO 31000, o COSO, né, RM, o IFC, que são codes, quem quiser depois eu posso passar um link também, que quando você olha para a sigla SG e as iniciativas, o que pode acontecer dentro dessas práticas que colocam a minha estratégia em risco e colocam o meu objetivo organizacional em risco. O que é material? Então, olhar para essa questão de dados, olhar para ter um sistema que seja eficiente e eu consiga fazer o primeiro inventário, que é muito, quando eu falo inventário, não é só de carbono, das iniciativas, e toda empresa tem alguma iniciativa. O que ela precisa é organizar, sistematizar, criar o KPI para ela, para poder ir comparando o seu desempenho ao longo do tempo. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer isso, seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa, não tem distinção. A distinção vai ser o tamanho da ferramenta e a necessidade de ter uma ferramenta completa ou não. O importante é que, no fim do dia, a empresa tenha dados comparáveis ao longo do tempo, para que ela tome decisões que minimizem os riscos que ela tem materiais, que coloquem a estratégia dela em xeque, e ela seja uma empresa que seja não confiável do ponto de vista dos investidores e do próprio consumidor. Ok? E aí, eu vou dar um exemplo agora claro de uma questão de risco. Todo mundo aqui, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de fazer olhar para o GHG Protocol, que é a quantificação pública dos inventários corporativos. Então, independente do sistema utilizado, que você use para fazer a coleta dos dados do efeito estufa, dos 7 gases lá, e os outros são conversíveis para o carbono equivalente, a entrada de dados dentro da plataforma GHG Protocol Brasil é manual. Por mais que você tenha um sistema muito bom, há um risco de digitação de um dado errado. Aqui é uma telinha simples, dentro do GHG Protocol, onde você vai colocar as suas emissões calculadas. Então, o risco existe. Então, ainda não tem, lembra que eu falei lá atrás de uma API? A API é uma plataforma onde a gente consegue conectar dois sistemas de forma automática. E aí é uma linguagem muito técnica, mas vou dar um exemplo de uma API muito simples. Quando vocês entram numa agência de viagem, né, Decolar, por exemplo, e você coloca o seu trecho de viagem, a Decolar tem uma API que conecta com as companhias aéreas e pega os dados de disponibilidade de voo e de preço e leva para a plataforma da Decolar. Um exemplo muito simples. Então, a API faz isso. Você consegue conectar 2 sistemas com informações que são relevantes e que aquela API lhe dá acesso a algumas informações. Aqui é uma oportunidade, nesse caso, de, no futuro, o GHG Protocol ter uma API conectada com todos esses sistemas possíveis, e uma API, ela consegue dar acesso ou coletar informações para minimizar os riscos de um erro de digitação. Então olha a importância de ter tecnologia, tirando algumas etapas, se for possível, porque se o sistema que for utilizado, a entrada de dados, não tiver uma governança de dados muito boa, mesmo com uma API, isso aqui vem com erro. Isso, quando é divulgado o erro, o risco de greenwashing ou alguma entidade, e até mais, não só greenwashing, tem litigância nesse caso aqui, porque se o dado está errado, a sociedade pode entrar com uma litigância dizendo que a empresa não está divulgando de forma adequada as suas emissões. E aí, qual o desafio que nós temos para frente para o gerenciamento dessas práticas? Estrutura de dados. Então, eu venho falando lá dos diversos sistemas, comecei a falar de dados, e o grande problema que nós temos hoje em várias organizações é que parte delas estão suportadas por muitos Excels, aqui são a figura ilustrativa,
Porém, a pesquisa foi o seguinte, olha, nós temos problema de lidar com dados. Pouca visibilidade e pouca confiança. Logicamente que nós temos empresas mais maduras, porém, olhando para a jornada ESG, que nós temos que envolver todos os stakeholders, nós temos problemas tanto internamente da empresa, imagina quando você tem que coletar dados de terceiros. A exemplo do GHG Protocol, do escopo 3, só para pegar um pouco, escopo 1, todas as emissões da empresa, escopo 2 são a energia consumida, e escopo 3 é toda a cadeia de valor, que representa hoje, dos gases de efeito estufa, aproximadamente 80% das emissões de uma indústria. Então, como que você pode garantir que esses dados de terceiros são confiáveis? Por isso que o escopo 3 ainda não é obrigatório, mas já tem uma iniciativa muito grande de começar a cobrar das empresas, dos seus principais stakeholders, que eles comecem a reportar. Então, dados não estruturados é um problema gigante. E aí, nessa balança entre as iniciativas de ambiental e social, a governança, ela entra ali como um fiel da balança. Porque se nós não tivermos a governança de dados, das informações, a segurança da transparência, da divulgação, tudo que é feito no S pode ser questionado e a empresa ter um risco de reputação e um risco financeiro muito grande. Me perguntaram essa semana passada se a empresa, o cara ganhava dinheiro com o ESG. O empresário perguntou isso para mim. Eu falei, olha, você pode não ganhar dinheiro, mas vai evitar que você perca bastante, sim. Porque quando você olha para risco, você evita prejuízos. Então, o teu evitar risco que pode levar a prejuízo pode ser muito maior do que você ter uma margem de lucro. E ESG não é um produto para se vender, é processo. E aí, outra pesquisa foi, bom, mas quais são os maiores desafios que eu tenho para fazer a integração dos dados ESG? Em primeiro lugar, disponibilidade e qualidade dos dados. Segundo lugar, materialidade e relevância. E esses dois aqui, eles se conversam. Por quê? Se eu não faço uma pesquisa, se eu tenho dados de má qualidade e eu elaboro a minha pesquisa de materialidade com base nos dados que eu tenho, ela pode ser invalidada. A falta de padrões e relatórios também é um problema, e greenwashing e manipulação de dados. Então, como a gente evita, pelo menos mitiga esse risco? Tendo uma boa qualidade de dados, tratamento de dados e as fontes de dados, que esses dados não possibilitem muita manipulação, que você tenha a governança de quem está alterando esses dados, de onde vêm os dados. E só bem ilustrativo para conhecer quais são os tipos de dados que nós temos dentro de organização. Nós temos dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Estruturados, eu não vou ser exaustiva, todos os bancos de dados que nós temos de, por exemplo, consumo de combustível, quando você coloca no seu sistema o consumo de combustível, né, que é emitido pela nota fiscal, se vier direto do posto, você tem uma fonte primária de dados, se alguém digita, se alguma área digita, nós temos um risco de erro, porém ele é mais estruturado, está no banco de dados, os campos são qualificados. Os semi-estruturados, nós conhecemos bastante esse aqui, com todos os Excels que nós recebemos, todos os arquivos PDFs que nós recebemos, são dados não semi-estruturados. E não estruturados são áudios, tudo que tem em rede social, são dados não estruturados, o que nós conhecemos na área de tecnologia aqui como o grande Big Data, né? O Big Data entra nesses dados não estruturados, tudo que está percorrendo de informação dentro do ambiente web ou dentro da empresa, nós chamamos dos grandes dados não estruturados. É importante saber essa diferença para quando vocês, consultores, ou que estão envolvidos em projetos, ou que vão estar em discussões de definir qual o melhor sistema utilizar, ter esse framework e saber que tipo de dado eu estou coletando e que vai fazer parte do meu reporte. E aí, tudo isso de dados, nós falamos em KPIs. Então, os KPIs, arquitetura e estrutura de dados, são fatores críticos de sucesso. Por quê? Porque, de novo, lembra lá do iceberg? Eu tenho toda uma questão pública, que é os meus objetivos, o que eu vou reportar, meus KPIs e como que eu vou fazer as análises desses KPIs entre as áreas. Só que por baixo disso tudo, nós temos que ter governança da informação, um programa sério de change management, que é a gestão da mudança, a data literacy como é que eu faço
a educação das pessoas, treinando, né, sobre os dados, os processos bem estruturados, as fontes de dados muito bem mapeadas e delineadas, e como base lá, a arquitetura de sistemas, como é que esse sistema está formado, como é que ele analisa, e a arquitetura de dados e integração de dados. Por quê? Porque a integração de dados ela é tão importante entre empresa pequena ou empresa grande, que ela é a base para os processos, pessoas e os dados, e depois como que a empresa vai reportar quando ela tiver com uma, eu ia falar madureza, aí, em sua homenagem, com a maturidade pronta para poder colocar esses dados de forma pública. E por que os dados como é que os dados são usados? Eles são usados por analistas. Se sua empresa tem a maturidade, é uma empresa de capital aberto, os analistas, né, utilizam esses dados para classificar, dizer, essa empresa é uma empresa que pode ser investida ou não. Os investidores consomem essas análises para dizer, eu vou investir nessa empresa ou não. Os próprios bancos, né, falando agora da B3, que a partir de 2026 as empresas de capital aberto no Brasil terão que fazer reportes, então, eu vou emprestar para quem? A que taxa? Então, olhando para essa responsabilidade de dados, como você reporta os dados com confiança vai abrir para novas possibilidades de investidores e de captar dinheiro a um juros mais barato. Exemplo, a Volkswagen captou em 2021, 500 milhões de reais com duas iniciativas atreladas a um juro menor, que foi a transição de carbono e a inclusão de mulheres no nível gerencial até 2026. Dois indicadores que ela captou o dinheiro, só que ela tem que ter dados precisos, reportáveis e auditáveis para poder continuar com essa vantagem competitiva na captação de investimento. E aí, pode perguntar. Só comentar, Marcelo, todo isso que você está comentando, hace falar que são auditáveis, tem que ser evidenciados, né, em números, porque sem evidência não tem como fazer um reporte bem sustentado, é isso? Exatamente. Quando você vai colocar os seus dados para escrutínio, para uma análise de uma empresa, você tem que estar aberto a ser auditável. Muitas empresas pedem pareceres de auditorias independentes para entrar e fazer uma... Lembra lá atrás quando eu falei que os investidores eles querem que os reportes ESG passem pelo mesmo critério de um reporte de contabilidade? Eles querem ter a certeza que aqueles dados, aquelas informações estão confiáveis, para eles poderem, de fato, apostar naquele investimento ou indicar aquela empresa para um grupo de investidores. Então, o grande benefício disso tudo é que você tem os riscos mapeados, se você olha para dados, você vai atrair, né, interesse dos investidores, a conformidade é muito importante, a transparência, você consegue contratar e reter talento, todo mundo sabe que essa gestão de risco e as empresas que estão olhando para esse framework e para a sustentabilidade, olhando para o risco ESG, ela atrai mais funcionários, principalmente nas novas gerações, e melhora a tomada de decisão. E aí, quando eu vou olhar para estruturar dados, de novo, como que eu vou, quais são os requisitos que eu tenho que olhar para isso? Quais são as responsabilidades? Como é que eu vou prestar conta dessa estratégia? Quais fontes? É confiável? Está disponível? Eu só posso criar uma história de dados com a sua disponibilidade de dados que seja mensurável, que seja comparável, né? Eu tenho que identificar e corrigir essas lacunas. Quais são os processos que eu tenho para controlar esses dados? Como é que eu corrijo e como é que eu armazeno esses dados? Então, a armazenagem, aqui estou falando sobre segurança da informação, que os dados que estejam protegidos de cyber-ataques, olhando para a organização, porque se não tem uma camada de segurança da informação aqui, de novo, o risco da empresa ter os dados manipulados e o seu risco de reputação ser atingido é muito alto e assim ela perder valor de mercado e em última análise, até perder clientes e se colocar numa situação complexa de sobrevivência. E aí, né, estou chegando perto aqui da minha proposta de
fala-se muito do futuro presente, né? Como que a inteligência artificial está olhando para isso tudo. Se fala muito hoje, eu tenho o prazer de estar aqui nessa apresentação, o meu sócio, Rafael, na empresa de tecnologia, o Bicotex, está assistindo a gente, obrigado, Rafael. Nós falamos muito sobre os grandes temas que vêm com muita vou falar hype, que eu aprendi essa palavra hype, mas com muita ênfase, nós ouvimos falar de metaverso, blockchain, e aí todo mundo fala muito sobre isso, depois isso se perde no tempo, e agora nós estamos todo mundo agora sendo bombardeados por IA. IA. E a discussão ok, é um caminho sem volta, a IA, mas eu volto ao ponto atrás, não existe IA sem dados estruturados. Não existe IA sem dados confiáveis. Então, tudo que a gente fala de inteligência artificial, nós temos que olhar para a estruturação desses dados. E, principalmente, se o sistema é de IA ou não, qual o meu caso de uso? Eu vou investir em IA para que caso de uso? Eu preciso trazer uma tecnologia IA agora para tratar dos meus dados? Sim ou não? São perguntas para olhar para que solução eu tenho usando essa tecnologia que vai ajudar a minha empresa a trazer mais confiança, os dados, conformidade, que sejam auditáveis. Então, é uma preocupação que nós temos como conselheiro de administração ou em alguns fóruns tá bom, qual o caso de uso? É sempre a pergunta. Eu devo apostar agora IA? Eu tenho maturidade de dados suficiente para trazer essa tecnologia? É uma provocação, é uma pergunta que tem que ficar para que seja mais qualificada, para que vocês, como decisores nas suas organizações, não investam em sistemas ou processos que vão, talvez, trazer até prejuízo para vocês por conta da maturidade de dados da sua organização. E aí, as últimas palavras sobre esse tema, vou deixar aberto aí para perguntas, qual a minha necessidade nesse momento de aplicação? O que eu preciso? O que é que meus stakeholders precisam? Como os meus dados estão estruturados? Se eu vou falar de stakeholders, como é que eu converso com meus stakeholders? Eu conversa que eu falo como é que eu troco dados com eles? Via planilha, via API, que é aquele programinha que eu falei. Os dados são padronizados, eu consigo ter uma leitura e conectar. Eu tenho segurança nesses dados, tão integrados, são compatíveis, e como que eu testo e avalio primeiro toda essa estrutura de dados de forma a deixar a possibilidade de dizer assim, bom, agora eu preciso aportar um sistema, eu preciso trazer uma plataforma que me traga mais rapidez para eu divulgar essas informações com confiança. Bom, era isso que eu tinha para trocar de ideia com vocês um pouco. Fico agora aberto aí para perguntas, sugestões, e de novo, pessoal, que foi uma troca, né? Não tenho, longe de mim ter a palavra final sobre esse tema, que é muito grande e é bem gratificante navegar nessa área. Obrigado pela atenção. Obrigada, Marcelo. Nós temos aqui muitas perguntas e muita gente ansiosa para ouvir mais sobre você. Eu queria aproveitar aqui para abrir esse momento de perguntas, só para poder comentar algo que você colocou lá naquela imagem do peso, né, da governança, o peso e a responsabilidade que a governança assume dentro dessa conversa de ESG, né? Nós temos aqui nos nossos convidados pessoas que já trabalham na área há muitos anos, mas temos aqui com os colegas biólogos, né, colegas que lidam com dados de uma outra maneira. E numa reunião essa semana com a professora Juliana Torres, também que está aqui conosco, e com o Lucas Magela, nós até conversávamos, né, como que a gente, o Lucas comentava, na verdade, como que o biólogo, né, os profissionais que estão lá na mata, com os bichos, mesmo eles conseguem entender essa linguagem, às vezes, das empresas quantitativas, né, do universo mais bancário, ou das finanças mais quantitativa, e eu até coloco essa pergunta aqui para você, né? Como é que a gente coloca aqui em cima da mesa, entender a maturidade da empresa, mas entender também se os dados têm qualidade, né? Em que momento que a gente consegue mensurar essas duas realidades? Uma pergunta bem interessante. De novo, qual o caso de uso? Quando eu pego biólogos, é interessante quando eu vejo biólogos, né, a depender
da empresa que ele trabalha, o organismo que ele trabalha, como que ele vai pegar os dados, né? Qual a relevância desses dados? Que projeto ele está envolvido? Como é que esses dados que ele traz daquele ecossistema que ele está... E é um trabalho fascinante, é um trabalho de biólogo, porque ele traz elementos ali de sustentabilidade, né, daquele ecossistema. Como é que ele está monitorando aquilo e traz para a organização que seja comparável? E, principalmente, para que ele vai usar essas informações? Porque, muitas vezes, é um trabalho exaustivo, muito cansativo, e que, às vezes, até chega até a ser frustrante. Por quê? Porque você não vê o seu dado sendo utilizado de forma estratégica, de forma efetiva. Então, é sempre perguntar, para que eu uso esse dado? Para que eu quero esse dado? É lógico que o histórico do dado que ele está coletando do ecossistema no trabalho dele, e seja um biólogo, seja um engenheiro ambiental, seja um especialista em governança, como que eu deixo esses dados que sejam comparáveis? Para que eu possa, ao longo do tempo, falar, eu evoluí ou não evoluí? Ou para que, se aqueles dados de biologia... Eu vou dar um exemplo claro. Eu vou conhecer uma empresa, acho que é da Espanha, não sei, da Letônia, que ela, através da análise da água, ela consegue identificar ali que tipo de ecossistema vive ali. É uma startup. Então, o que eu uso com esses dados? O que eu faço com ele? Como é que isso me faz, de fato, executar a minha estratégia? Porque, lembre, objetivo e estratégia são coisas distintas. O objetivo o que eu quero ser como empresa. Não estou falando nem de propósito. Propósito é uma coisa aqui mais para cima. Mas o objetivo eu preciso que minha empresa cresça X% ao ano. Eu preciso trazer, dentro de 2 anos, visibilidade X. E a estratégia vai ser como que eu faço isso? Então, olhar para esses dados que ele coleta e como é que ele se conecta com a estratégia da organização é fundamental para ele aportar sistemas ou aportar qualquer tipo de solução. Não sei se eu consegui responder, Não, senão... obrigada, Marcelo respondeu sim, era justamente essa questão, né? Quem é que faz o quê, né? Quem é que transfere quem é que assume essa responsabilidade, né? A E por isso responsabilidade é importante os é do board, profissionais, né? é do board da empresa, é do objetivo da empresa. A responsabilidade não é só de quem faz esse trabalho, é de quem demandou, é da organização, do topo, do board. Se o board não sabe o que quer, o trabalho dele lá na ponta vai ser complexo e frustrante, como eu falei, né, porque não vai ter utilizado de forma efetiva. Perfeito, Marcelo, obrigada. Eu gostaria de fazer o eco de uma pergunta que a Camila colocou aqui no nosso Messenger. Podemos fazer para você, Marcelo, eu vou te repassar a pergunta. A Camila Perdigón está presente e ela fala aqui: entendo a questão do risco do programa brasileiro GHG Protocol devido à entrada manual. Porém, qual é a avaliação de vocês quanto à visibilidade no mercado? Endereçada a pergunta pela Camila. A visibilidade do GHG protocolo ou do risco? Do GHG Protocol, desculpa, Marcelo, porque, logicamente, a gente entende, né, que tem um problema grande aí de input manual de dados, inclusive a ferramenta, ela é aberta, né, que aumenta ainda mais o risco, só que, em contrapartida, e desculpa se não for o ponto aqui do fórum, mas a contrapartida existe uma visibilidade crescente no mercado, especialmente do setor que eu atuo, de estar ali, né, listada, aderir. Então, qual seria o contraponto, na sua opinião? Obrigada. Bom, boa pergunta. Recente, agora fizemos de uma montadora a primeira divulgação pública das emissões. E aí me fizeram essa pergunta: divulgo ou não divulgo? Qual a relevância disso? E aí eu vou, Camila, eu vou dizer que o risco não existe, tá? Digamos que está tudo perfeito ali. Eu entendi que sua pergunta é qual a relevância da divulgação do GHG. É isso que eu entendi? Isso. Perfeito. Bom, quem me fez essa pergunta foi a responsável por comunicação global da empresa. Eu falei: olha, o GHG é um compromisso público que a empresa está, de fato, olhando para as suas emissões. Então, assim, e eu falei, não dá para o ano que vem não ser ouro mais. Ela foi ouro. Mas, uma vez ouro, para uma empresa do porte dela, e como ela assume publicamente, ela não pode não deixar de ser mais ouro, porque ela assumiu público. Qual o risco que eu falei para ela? Olha, como é o primeiro inventário, o risco é que o ano que vem as emissões aumentem.
e pode falar o seguinte, mas aumentou por quê? Por quê? Porque esse primeiro inventário, e aí tem que entender o nível de maturidade da empresa, esse primeiro inventário, ele não capturou todas as dimensões de todos os stakeholders. Então, no próximo ano, certamente as emissões serão maiores. Por quê? Porque vai cascatear para outros stakeholders. Então, eu falei para ela, o risco de você divulgar isso é alguém pegar e dizer assim, olha lá, suas emissões dessa empresa aumentou, ao invés de diminuir. Mas o GHG Protocol, ele é um retrato puro para dizer assim, olha, estou olhando para o problema, estou tomando algumas iniciativas. Não necessariamente que a empresa vai colocar lá que ela vai reduzir X% daqui a tanto tempo, mas é um compromisso público de uma ação concreta de olhar para suas emissões e seus planos de mitigações. Porque quando a gente fala em jornada do carbono, mundialmente a gente fala em mensuração, mitigação ou evitar, e no fim da linha compensar. Compensação para muitas empresas é a última linha, Camila, de uma ação olhando para a jornada de carbono. Não sei se eu consegui te responder a sua pergunta. Sim, sim. Não, então, bom, resumindo, em termos de transparência, de governança, vale a pena, né? Porque, como você disse, é o registro público, é um compromisso público da empresa, de que ela está disposta a tomar as ações, né? Enfim, que cabem. Ok, muito obrigada, Marcelo. Por nada. Marcelo, temos outra pergunta aqui da Denise. Denise, se você estiver ouvindo agora, me ajuda a pronunciar seu sobrenome. Elejalde. Isso, exatamente. Boa tarde. Elejalde. A pergunta da Denise, Marcelo, e os créditos de carbono também são uma nova demanda, além da inteligência artificial, certo? Quiser complementar algo, Denise? Fica à vontade. Não, é nesse sentido mesmo. Até agora ele já respondeu para a Camila, né, a respeito, mas um pouquinho mais sobre a questão de créditos de carbono, como que está isso quanto a ESG, né? Como ele já falou, a questão de compensação é menor, né? É menos enfoque até o momento das empresas, né? Exato. Bom, Denise, essa pergunta do mercado de carbono, ela tá bem quente, né, com o Brasil agora, vimos agora recente que do mercado, né, de carbono aqui regulado, isso vai trazer outra dinâmica para o mercado de carbono, porque antes era voluntário, cada um fazia do jeito que queria, o nome voluntário já expandia, só que agora, né, algumas empresas acima de 10 mil, se não me engano, toneladas equivalentes, ela vai ter que dizer assim, tá bom, o que é que você está fazendo para isso? Grande discussão do mercado de carbono é a licença para poluir. Porque você vai falando, eu poluo e compro de quem não polui. Essa é a grande discussão. Quando a gente olha para essa jornada, e aí, complementando com a Camila está falando, e algumas empresas, ela tem que olhar para primeiro, o que é que eu estou emitindo? Qual é o meu inventário? Eu não sei agora. Quanto de carbono eu estou emitindo anualmente? Eu estou capturando todos os meus stakeholders, o escopo 1 e 2 primeiro, escopo 1, né, só para alinhar, tudo que eu consumo dentro da minha empresa, né, que é combustíveis, energia, escopo 2 é energia, escopo 3 ainda não é obrigatório, mas em breve já tem iniciativas aí de que seja, e aí, qual o plano de mitigação que eu tenho para que eu comece a compensar dentro de ações concretas? Transição energética, mudança de tipo de combustível, são ações de mitigação e compensação. O que eu não consegui fazer disso é que eu vou no mercado comprar carbono. Só que qual é a realidade? E aí a gente vê quanto que a gente vai conseguir medir quanto que as empresas estão compensando ou não. Empresas que a gente vai ver, medir, que estão só compensando, não estão conseguindo assumir um compromisso público de mitigar e evitar. A gente vai ver isso claramente. E aí você vai decidir, o investidor, eu quero colocar dinheiro nessa empresa, sim ou não. Ao longo do tempo, nós teremos uma transparência do número de empresas que estão, de fato, só compensando e não fazendo o trabalho de... A gente sabe que é um caminho longo de mitigação e evitar. Porém, algumas iniciativas podem ser feitas. Um exemplo concreto, uma empresa falou assim, olha, o Brasil, o plano de transição energética. Eu falei, olha, aqui no Brasil, a nossa matriz energética é bacana. Você está falando de painel solar, é muito mais para uma economia de energia
do que propriamente para ter um impacto grande de emissões de carbono pela nossa matriz energética. Mas outras opções para mitigar e evitar, tem. Então, e aí você tem várias iniciativas. Então, olhar para isso é importante. Nós teremos, em breve, quem é quem nessa jornada de transição energética, reduzir as emissões. E, pessoal, mundialmente, todas as empresas que eu tenho conversado, a primeira demanda, a mais emergente no mundo é carbono. A gente fala muito de ESG, lógico, tem iniciativas muito bacanas de inclusão, de governança, e tem que continuar. Porque que eu falo para as empresas? Não, mas a prioridade é carbono. Eu falei, não, a prioridade é você olhar para a gestão de risco. Tudo que é risco material para a sua empresa. Então, todas as dimensões ali, ESG, tem riscos materiais. É uma decisão sua se quer olhar só para o carbono hoje, ou daqui a um tempo olhar para a questão de social, que é um risco gigantesco, né, e de governança, que é a base. Denise, se foi suficiente a minha resposta para você? Sim, perfeito, muito obrigada. Eu estava dizendo ali no chat, assim, né, que você falou que existem várias áreas, né, diferentes, né, que estão atuando e que cada área tem a sua particularidade, né. E eu comecei um pouco a me interessar por essa questão do carbono, porque eu defendi minha tese de doutorado, né, na área de viabilidade econômica em sistema integrado de produção agropecuária esse ano. E aí, através do trabalho, tu começa a pensar, né, tá, vamos calcular aí quanto que a gente está produzindo em grão e qual é esse reflexo no carbono e da pecuária, mas tudo isso a gente não tem base ainda para cálculo, né, é um cálculo difícil aí de chegar, né, e eu andei procurando algumas coisas e ainda não achei, isso pós-tese, né, e aí eu tenho procurado saber um pouco mais sobre ESG e sobre créditos de carbono, justamente para tentar aliar aí a questão de viabilidade econômica dentro dos sistemas integrados, né? Eu acho que é algo super importante. Depois compartilhe sua pesquisa aí com a gente. Você terminou o mestrado? Eu terminei doutorado. Então, compartilha, que é interessante. Eu quero ver a tua tese. Estou curioso. Tá, eu vou ver se eu acho aqui, tá coloco bom. aqui no grupo. Muito tá obrigada. Obrigado, Denise. Eu lamento não ter conseguido participar dos outros dias dos eventos do workshop. Teve alguns eu me inscrevi, mas aí em função do horário a gente acaba às vezes passando, né? Quando eu via já tinha acontecido, aí hoje eu deixei certinho o lembrete na agenda, aí consegui participar. Que bom, Denise, em dezembro teremos outros. Ai, que bom, o grupo está de parabéns com os workshops, muito obrigada, Marcelo, excelente palestra. Obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Marcelo, eu te agradeço. Opa! Continuamos com nossas perguntas, mas eu queria aproveitar a tua pose do nosso QR Code para fazer a avaliação, porque certamente teremos muitas questões muito interessantes. Então, gente, continuamos nas perguntas, mas, por favor, preencham o questionário pelo QR Code que Marcelo vai colocar agora, nesse momento, na tela. Tudo bem? Obrigada. Tá. Você quer o QR Code aqui de avaliação, é isso? Perfeito. Isso. Deixa eu compartilhar. E aí, tem uma pergunta aqui, eu já tive a liberdade aqui, da pergunta do Luiz Roberto. Temos do Laércio, do Luiz e são... Então veja quem está na lista aí, desculpa. Tá, imagina, só para ir pela ordem aqui, enquanto você procura o QR Code, só um minutinho. A pergunta do Laércio, ele comenta que eu estive num evento semana passada, na Sampo, que falava sobre governança e tecnologia, e a tecnologia, abre parênteses, software, hardware e pessoas, disponibilidade atual e obsolescência, está na sua estratégia e matriz de riscos? Quer que eu repita? Repita, por favor. Tá. O evento que ele esteve, né, que falava sobre governança e tecnologia, sobre tecnologia, citando software, hardware e pessoas, disponibilidade atual e também obsolescência, se tudo está na sua estratégia e matriz de riscos. Sim. Quando você olha para a questão de risco, qualquer evento que coloque a empresa em uma operação mais lenta, ou de divulgação de dados, ou de letargia tecnológica, é um risco. Se você tem pessoas que não são treinadas, você tem obsolescência de software ou de hardware, você tem um risco ali aparente. Como que você calcula esse risco? Aí você vai graduar, que é um risco que tem alto impacto. Eu não vou dar aula aqui de risco, tá, gente? Mas se você olha
o risco e quanto desse risco afeta o seu stakeholder. Lembra da materialidade que a gente tanto fala? Esse é um risco material para mim? Sim, é material. Esse risco acontecendo, quanto que eu impacto ao meu ecossistema de parceiros? Então, sim, Laércio, é uma questão de risco e tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado. Ótimo. Marcelo, só um comentário aqui, eu puxar um pouquinho esse espaço para minha xará de apelido, a Devânia. A Devânia, a gente viu aqui a sua informação, a gente encaminha para você depois, tá? Que ela não pôde pegar desde o comecinho, ela perdeu alguns dados importantes que ela gostaria de receber depois, então a gente alinha com ela depois. Tá. E em seguida, nós temos a pergunta do nosso querido outro consultor, Luiz Roberto. Oi, Luiz Roberto, novamente. Obrigada pela sua pergunta. Marcelo, qual o seu advice de como envolver a cadeia de abastecimento, cadeia de valor, neste processo de identificação de dados? Excelente pergunta, meu companheiro de conselho consultivo, Luiz. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Esse é o grande desafio quando a gente fala de segurança de dados para divulgar as ações ESG. Caso prático, agora, uma empresa, nós começamos a mapear os principais fornecedores que na matriz de risco causaria impacto para a operação. Então, no caso da indústria automobilística, que está aqui no Brasil, ela opera no modelo de comercial, ela fabrica na Europa e vende aqui no Brasil. Porém, quando nós olhamos ali os riscos de transporte, por exemplo, vou dar um risco de transporte, que foi um dos primeiros. Nós olhamos para esse risco de transporte, como que ele poderia afetar a reputação da empresa, o tempo de entrega dos veículos. Nós chamamos 3 fornecedores e começamos a mapear como que eles tratavam os dados deles, como emissões de carbono, por exemplo. Então, a grande, não obrigatoriamente, mas assim, a indicação foi como incumbente, ou seja, eu sou uma empresa grande, digo, eu preciso que você me reporte as suas emissões de carbono. Como é que você faz isso? Qual o sistema? Então, tivemos reuniões de trabalho para tentar, e vimos falhas, tá? Vimos diversas falhas de segurança da informação. Então, antes mesmo de trazer esse dado para dentro do relatório, nós estamos educando e trazendo e fazendo que eles olhem para os seus dados de forma efetiva, com tecnologia, e aí olhando para de que forma você pode trazer transparência para esses dados. E uma transportadora gigante, que sabemos que aqui no Brasil a emissão por combustível é uma coisa muito grande. Então, estou falando de transporte, tá? Outro risco que a gente identificou foi uma agência de publicidade, que fazia os eventos. Então, assim, olha, como é que vocês contratam essas pessoas? Olha aí olhando para o social, né? Como é que você olha para essas pessoas que você... Então, dentro dessa empresa, nós mapeamos uns 20 principais fornecedores de alto impacto na matriz de risco. Então, vamos conversar com eles, como que eles estão, para um plano de médio e longo prazo. Não aquele amanhã que eles têm que estar com tudo pronto, mas que eles se preparem, porque daqui a 1 ano, 2 anos, essa empresa pode colocar como um critério de contratação dessas empresas, a questão de mapeamento de risco e as suas práticas ESG. Na prática foi isso, Luiz. E dureza, não é fácil não. Obrigado, Marcelo. Fantástico. Marcelo, também temos a Juliana aqui, da nossa consultora também, do Conselho Consultivo. Ela está com um probleminha de câmera para abrir agora, pede desculpas. Ela pede, se por favor você tiver o dado do exemplo da Volkswagen, para nos passar, por favor. Passo sim. Eu passo depois no andado público, não tem nenhum problema. Eu passo sem problema nenhum. E agora nós temos da querida Mara Rúbia. Queridaça, Mara Rúbia, colega excepcional. Sempre presente. Será que o blockchain poderia ser a opção para garantir a captura de dados na fonte? Opa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Mara. Seria o melhor dos mundos, né? Você usar a tecnologia como blockchain para você garantir que a fonte, a origem, né, e como que esse dado percorre dentro da organização seja mais confiável. Qual o grande desafio disso tudo? Um passo atrás, nós temos problema ainda de estruturação de dados, de base de dados. Então, o blockchain sim é uma saída. O ano passado, eu estava com uma empresa de
Luiz conhece bem aí, que vende, não vou falar o nome da empresa por questão de, mas vende óleos lubrificantes, é uma grande no mundo, para carros e tal. E foi assim, como é que eu garanto que aquela coleta do óleo que vai na oficina, como é que aquele óleo, como é que eu garanto que aquele óleo vai para uma destinação correta? Então, isso foi um projeto de blockchain que está começando os primeiros pilotos para garantir que aquele óleo que sai do carro, que é recoletado, vai ser rastreado em toda a até o seu final. Então, Mara, sem dúvida, mas é um desafio, tá? Mas é uma opção que não é tão barata, mas ao longo do tempo, cada vez mais empresas vão reconhecer que o blockchain não é uma onda, né? O blockchain não é abstração, é fato. Então, Mara, perfeito, tua colocação. ¿Alguna pregunta más? Estaríamos disponibilizando aquí más tiempo, algunos minutos más. Caso contrário, a gente já faria algumas colocações de considerações. Se não tivermos aqui mais perguntas, eu quero aproveitar um pouco mais para perguntar também para o Marcelo, né? Marcelo, como eu comentei, nós temos aqui o prazer de ter aqui colegas que estão participando pela primeira vez, então tem algumas pessoas aqui que eu já tive contato esses dias, e eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, Marcelo, da questão profissional, né? Você que trabalha e que tem ao seu redor também muitos profissionais no âmbito do SG, né? E tem muita gente que está chegando na conversa agora e que ainda não entende o que nós estamos falando ou como que ainda não chegou na tecnologia, né? Eu queria que você fizesse, assim, se puder, por favor, um pequeno panorama, né, daquilo que é o ESG até a gente chegar na utilização das ferramentas tecnológicas, porque, como já foi dito por você hoje, né, é uma jornada, uma construção que as empresas precisam fazer para se conhecerem e para depois conhecerem as suas melhores práticas. Ok, vamos lá então, né? Tem alguma pergunta? Aí, desafio, a questão é essa, né? Apresentar um pouco do ESG. Um desafio. Porque eu vi aí um plim aí, eu achei que tivesse alguma coisa. É um plim de emoção, que você vai falar de um desafio do ESG para nós. Ah, tá bom. Eu vou pegar um apanhado aí. Quando a gente fala do ESG, importante é que as pessoas tirem essa mística dessa sigla ESG. Porque quando você olha para o ESG, de fato, ele é um elemento da gestão de risco corporativo da empresa. Quando a gente fala em sustentabilidade, que é o grande nome que se traz para essa iniciativa, como que eu, nos meus objetivos organizacionais de ser sustentável, trago a gestão de risco, seja o risco operacional, o risco de reputação, e coloco esse framework ESG na minha matriz de risco. Esse é o grande recado que eu trago. Isso é um risco, quando a gente olha para as palestras lá atrás do Luiz Roberto, que ele falou de materialidade, a materialidade e as crises, que ele falou bem, trouxe uma experiência muito boa do setor de petróleo, gás, que ele trabalhou. Como é que eu defino a minha materialidade? É um grande desafio definir materialidade. Dali sai o risco. Quando a gente olhando aqui um pouco para o horizonte dos eventos, quando a Juliana falou assim, tá, e dentro dessa pegada ambiental, foi quando surgiu isso tudo, foi ambiental, não podemos esquecer, que riscos eu tenho ali de litigância, né, de compliance, que podem colocar meu objetivo organizacional em risco. Então, é o olhar de risco sempre. Como que eu trago que o mercado está demandando mais transparências nesses temas materiais, seja ambientais, de todas as pegadas de carbono, como é que eu me comprometo, aí pegando um pouco da pergunta da Camila, como é que eu me comprometo publicamente em fazer meu dever de casa, em olhar para as emissões, como eu emito, qual é o meu plano efetivo de mitigação e evitar, e no final, como eu compenso. Então, o ESG, o meu recado que eu dou para as pessoas que estão navegando, que estão começando, é uma gestão de risco. Então, incorporem a sigla, o framework ESG, com todas as suas nuances, na gestão de risco que podem afetar a estratégia e os objetivos organizacionais. Esse breve relato que eu faço. Marcelo, sabe, só comentando, você quando fala gestão de risco, está implícito que vamos gerar um risco de impactos que a empresa gera, né?
impactos socioambientais que estão ligados diretamente com aspecto de governança. Então, não dá para não fazer gestão ESG dentro de uma organização. Ela já devia ter sido feita há muitos tempos, mas a gente começou agora a partir de algumas normativas do próprio mundo financeiro, e só complementando, gestão de risco do impacto que a gente tem, que a empresa, que a empresa provoca no seu processo de produção de serviços, né? Perfeito. E de onde começou tudo, né? O Pacto Global foi uma iniciativa lá, né, das grandes corporações, né? Vamos falar, não vou dar uma aula do Pacto Global aqui. Fala assim, olha, como é que nós, né, grandes empresas, podemos colaborar? Só que tem um viés financeiro muito grande, porque é de onde vem o dinheiro para financiar as organizações do mundo. Então, e todo mundo quer mitigar risco. Não tem ninguém que não queira mitigar. Qualquer empresa quer mitigar risco, seja uma pequena, seja uma grande. Então, como é que organiza essa mitigação de risco? Quais são os temas que nós estamos vendo acontecer? Primeiro, da questão ambiental, da questão social, de vários casos que nós estamos vendo aí aqui no Brasil, principalmente, certamente na Europa também deve ter alguns casos, e de governança. Então, como é que eu trago isso tudo dentro de um framework que me ajuda a organizar para eu poder reportar que a minha empresa é uma empresa que está com boas práticas e que é uma empresa de menor risco para que eu possa captar investimento para fazer a minha empresa girar, e gerar emprego e adquirir sistemas melhores. Então, o risco, de fato, o recado que eu dou é olha para risco. E o ESG é uma framework para você incorporar na sua estratégia de gestão de risco. Mais alguma adendo? Certo, Marcelo. Oi? Continuando nessa linha, temos a pergunta aqui do Silvio. Ele comenta aqui, Marcelo, estudo tirania nas organizações. Uau, Você hein? tem a possibilidade da tirania entrar como ponto negativo para as organizações? Caramba, hein? Foi ali, eu lembro de uma frase de Nietzsche, não, de Maquiavel, né? Maquiavel fala que o amor é uma corrente de obrigações que se rompem quando deixa de ser necessária. Ave Maria. É duro, né? Maquiavel é duro. Olha, sempre você vai ter interesses. A tirania é o quanto que a minha organização quer responder às demandas da sociedade. Então, lembra que a gente fala assim, use estatística ao seu favor? Eu não sei se alguém já ouviu essa frase. Então, a tirania, se vier do topo, o risco dela é que faça o que eu estou te mandando, cabe ao profissional falar aceito ou não, você tem que medir seu risco de reputação. Eu lembro que eu falei para as meninas uma vez, lá no passado, que o triple bottom line, que eu não vou entrar no detalhe, serve para consultoria também. Você tem que ter o triple bottom line, você tem o equilíbrio entre finanças, pessoas e mundo. Então, se a tirania, e é um estudo bem interessante, vem dizendo, faça o que eu estou te mandando fazer, você como profissional, como advisor, tem que medir esse risco e falar, olha, eu estou disposto a colocar na minha reputação profissional um carimbo de coisas que eu não acredito, é uma decisão, é uma gestão de risco. Eu não coloco, Marcelo, eu não entro, eu faço minha gestão de risco e falo, não, esse aqui eu não aceito. Então, se a empresa quiser fazer, não é com o meu nome, não é com a minha pegada. Não sei se eu consegui responder ele bem, mas que bom estudo, hein? Bacana. Eu posso fazer um comentário, porque eu conheço o estudo, estou muito perto do estudo do Silvio, e para mim, fazendo uma correlação entre o estudo do Silvio e a parte social do ESG, tem tudo a ver. O social está totalmente inserido nesse frame, porque ou você tem direitos e respeito dos direitos humanos em uma organização, ou você defende cada espaço de cada um, ou você ressignifica o trabalhador, ou você avalia o trabalhador de desempenho, ou você aceita uma organização tirana que não vai ter perenidade, que vai ter cobranças de aqui em um pouco tempo, cobranças altíssimas de algumas questões de justiça, e eu acredito que tem tudo a ver, Silvio, tudo a ver com ESG no dimensão social, quando se fala de direitos humanos e de desempenho e obrigações e direitos dos trabalhadores. O teu trabalho está de parabéns, eu conheço. Deixa eu só, Silvio, me permita só uma frase aqui, tá?
não existe implementação de processos se a empresa não olha para a sua cultura. Então, a cultura da tirania, percebida, pode ser um empecilho para você implementar várias iniciativas. E a ESG principalmente. Silvio, por favor, tá? Acho que você está na ordem aí. Oi, boa noite, desculpa, boa tarde, obrigado. É que a tirania, para o estudo que eu pretendo fazer na minha tese, ela tem um olhar global, se você olhar a própria história da tirania nos dois momentos, tá? Ela foi vista como benéfica no primeiro momento, da origem do tiranos, que é uma palavra do latim, e o usurpador surgiu da seguinte maneira. E a tirania, da parte da perspectiva que eu vou pesquisar, que eu tenho estudado, ela é um olhar assim mais global. Ele não está só interno na empresa, mas os efeitos que ela pode ocorrer. Assim, um exemplo, uma suposição, tá? Que já tem estudo sobre isso. O que ocorreu nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. As pessoas que tiveram aquela situação. Da parte política já tem toda essa questão que é a tirania das minorias, tá? Tem a tirania da distância, os benefícios entre um país e o outro. Ou então, um exemplo, o que ocorreu com as americanas, que é justamente esse profissional da área contábil, um exemplo, o Bradesco foi um dos bancos que mais teve prejuízo, não sei se está relacionado a isso ou não, porém, o Bradesco ele fez uma redução de funcionários muito grandes. Eu sei que eles entraram com processo e tudo mais. Eu não sei se a demissão está ligada ao possível prejuízo que o Bradesco teve com as americanas. Então, quando eu falo em tirania, o olhar ele é global, porque o efeito, se você for pegar a história da tirania, a minha base vai ser na Ásia Menor, a tirania grega. Então, tem essa questão. E uma coisa que você falou, eu gostei muito, é a questão da cultura. Tem até um olhar crítico, não só para as empresas, que eu gostei que você falou, que você não vai colocar o seu nome em algo que você vê que não é correto, que é bem essa questão da gente olhar não só a empresa, mas a sociedade e as pessoas no mundo global. Então, é a questão até de se pensar, de se entender e de se falar. Um exemplo, o que a Americana fez, e outra, a Brumadinho, a Vale também, que tem o processo que eles optaram em economizar, ela é a empresa alemã, para quê? Para no futuro fazer o que aconteceu. Tá? Eu não posso, por enquanto, são suposições. Tá? Eu não tenho uma lente teórica diretamente para endossar, mas eu tenho autores que dão exemplo que o Bill Gates e o Henry Ford podem ser dois exemplos de tiranos. Então, é uma discussão que não vou entrar aqui, mas no olhar do ECG, é essa questão de se pensar e se realmente pode ser até, no sentido, até no meu caso, que eu penso em colocar como pesquisas futuras. A minha dúvida era essa. Obrigada, Silvio. De reflexão. Obrigado, Silvio. Excelente reflexão, Silvio, obrigada. Nós temos agora a professora e nossa consultora Juliana Torres para deixar também aqui uma pergunta ou fazer um comentário. Oi, pessoal, parabéns, Marcelo, parabéns a todos que conduziram, que estiveram juntos aqui, adorei, viu? Adorei, depois eu quero ver mais exemplos, como você falou na pergunta que deixei, e quero também conhecer esse estudo aí do Silvio, parabéns, hein, Silvio? Ainda mais um ponto que nós estamos num país de uma grande desigualdade. Então, até que ponto eu, funcionário, que tenho medo de perder meu emprego, vou abrir mão daquilo que eu acredito para poder, de fato, não seguir a ordem da empresa. Isso no Brasil, de profundo índice de desemprego, é muito sério. Então, se a gente puder cada vez crescer mais essa cultura ESG para a gente ter, de repente, um órgão ou alguém que possa ser um escudo aí para blindar esses funcionários, vai ser muito, muito bem visto. Então, bons estudos aí, viu, Silvio? Depois você me passa aí que eu quero te acompanhar. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos. Nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho de workshop. As meninas já vão encerrar o nosso momento. Eu queria só aproveitar esse tempinho que nós ainda temos aqui, quase encerrando, para convidar todos vocês para conhecerem
o nosso LinkedIn, está lá, Grupo de Trabalho e Pesquisa ESG, o nosso site também, GTP ESG. O nosso grupo, ele foi criado em novembro do ano passado, numa outra perspectiva, e em abril desse ano nós estendemos a abertura desse projeto para outros profissionais. Nós temos aqui hoje com a gente a Adelita e a Nancy, que são as moderadoras, e a Carmen, que também está aqui comigo nessa parte do bastidor e vendo também essas perguntas, mas eu queria deixar esse convite para vocês conhecerem o Grupo de Trabalho e Pesquisa ESG. A gente está montando a agenda para o próximo ano e precisamos de profissionais como vocês, engajados, interessados em aprender e viver aprendendo, né, e ensinando para outras pessoas essa temática que é tão importante. A gente sabe que o Marcelo está aqui com toda a generosidade, partilhando seu conhecimento, seu tempo, uma pessoa com um currículo e com um profissionalismo tão robusto, tão valorizado para nós, né? E sabemos que é por meio dessas pessoas, dessas partilhas, que a transformação realmente acontece. Então, esse é o nosso propósito aqui no Grupo de Trabalho e Pesquisa ESG, é aproximar pessoas, organizações, iniciativas e cooperar realmente em projetos de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Então, todos vocês que querem recorrer junto com a gente a essas metas globais, né, estejam e sintam-se convidados para os nossos próximos contatos. Muito obrigada. Eu vou passar para a Nancy e para a Adelita, que vão fazer os agradecimentos e encerramento com o Marcelo. Eu não tenho muito a falar, a não ser estou feliz porque vocês estão comigo, estão conosco e vamos continuar, espero que sim. Obrigado pelo grupo, para o grupo todo, para as meninas, para os rapazes, para os profissionais, para os presentes, para os novos, para os antigos, para os diretores, para os cientistas, Silvio, para o nosso amigo querido, o Vlamir, da nossa Confederação Brasileira, que ele está, achei muito bom que ele estivesse presente, que ele está presente também. A gente se encontra, não é o primeiro nem o último, é um dos tantos. Obrigado e até a próxima. Graças. Eu estava aqui respondendo a Jalusa no chat, mas cheguei na hora certa aqui. Gente, muito obrigada a todos, é um prazer estar com vocês, gostoso estar com pessoas que ainda não tinham acompanhado, que agora não vão deixar de acompanhar os próximos. Fazer uma foto, né, com eles aqui. Ai, que bom que você lembrou, essa vez eu ia esquecer. E a gente só tem que agradecer vocês e esperamos poder contribuir com os estudos, o trabalho de vocês e, por favor, contribuam para o nosso também, precisamos muito, essa troca é muito rica e só está começando. Vamos todos em frente, muito obrigada. E vamos lá para a foto. Nancy, você consegue aquela tela mais cheia que a minha? Eu faço por aqui também, mas... Eu estou tirando um print aqui, quem puder e quiser ligar a câmera, esteja convidado, que depois nós fazemos lá o nosso postzinho no LinkedIn. Estou abrindo aqui, e a gente tira a foto junto, e vocês também que participaram, que quiserem marcar a gente lá no LinkedIn, é bom que a gente já pega os contatos, tá bom? Então, vamos lá. Sorrindo. XSG. Aê! Muito obrigada, colegas, a todos. Boa semana e até breve. Obrigado, gente. E eu coloquei meu LinkedIn, quiser conversar, marcar um café, estou à disposição sempre de todo mundo, para a gente... É uma troca, sempre uma troca de aprendizado com todos. Obrigada, muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, obrigada, Marcelo. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, beijos. Excelente, Marcelo. Então, tá bom, gente. Um abraço para vocês. Muito Obrigada, bom. Denise. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau. Obrigada a todos os colegas. Obrigada pelas perguntas. Acho que o Silvio, não sei se você ainda está aqui, acho que só ficou com a mão levantada, né? Só falta ter perdido uma pergunta sua, mas acho que não. Ele volta, ele estava concluindo o raciocínio. Renata acabou de falar que ela chegou atrasada, mas impressionada com o conhecimento de Marcelo. Acabou de falar pelo WhatsApp para mim. Renata Marcelo é fantástico. Meninas, ficamos ou a gente fala depois?
ficamos agora no Só e-mail. concluir a gravação e se vocês quiserem a gente... Fica, né? Muito bom.